Notícias do Corinthians. Hoje é o último dia para contratações internacionais, e o Timão tenta a última cartada por Felipe Coutinho. O zagueiro Balbuena tem proposta da China e pode deixar o Corinthians. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians hoje. Último dia para o Corinthians contratar Felipe Coutinho ou qualquer outro jogador da Europa. Segundo notícias do Corinthians, o Timão tenta uma última investida para trazer Felipe Coutinho. A janela para contratações da Europa se encerra hoje à meia-noite e só abre novamente no mês de maio a julho. Vale destacar que o Corinthians tenta a contratação do jogador e aguarda uma resposta final de Felipe Coutinho. O Corinthians tenta a contratação por empréstimo do jogador. Porém, conselheiros ligados ao Corinthians trouxe a informação que a negociação com Felipe Coutinho esfriou. O Corinthians ainda sonha em contratar o jogador e aguarda uma resposta final do clube Aston Villa. Segundo as últimas informações do Corinthians, o Aston Villa pretende segurar o jogador até o mês de maio para tentar uma venda por 100% dos direitos federativos do atleta. O presidente Duílio Monteiro Alves do Corinthians falou abertamente que tem interesse no atleta e fez duas propostas para o jogador. O maior problema seria o Aston Villa, que não quer liberar o jogador. O Corinthians fez uma última investida no atleta e aguarda a resposta até o dia de hoje, porém a contratação do jogador para esta janela está difícil de se concretizar. Vale lembrar que a janela para contratações no Brasil ainda está aberta. Comentem fiel. Notícias do Corinthians. O volante Fausto Vera já está recuperado e deve ser titular no próximo jogo contra o Botafogo na Neoquímica Arena. Segundo as últimas notícias do Corinthians, o volante fez um treino leve com bola e passou a maior parte na academia. Fausto Vera já se sente bem e está pronto para voltar à equipe titular. Outro jogador que pode recuperar é o volante Maicon, que sofreu uma tensão muscular e foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Guarani. Segundo as últimas notícias do Corinthians, o volante já treina com bola e deve estar 100% recuperado para a partida contra o Botafogo, que acontece no domingo às 18h30 da tarde. Comentem fiel. Quero saber sua opinião. Últimas notícias do Corinthians de hoje. O Corinthians, além de correr contra o tempo para contratar jogadores para reforçar o elenco, o Timão ainda pode perder o zagueiro Balbuena. O contrato do zagueiro vence em junho desse ano e o Dínamo de Moscou não quer renovar o empréstimo do jogador. Segundo notícias do Corinthians, o jogador recebeu propostas do futebol chinês e pode deixar o Corinthians em junho. O Corinthians tem a preferência de compra do zagueiro, que quer continuar no Brasil. Porém, se o Corinthians vai ter o dinheiro para comprar o jogador, aí já é outra história. O Corinthians nos últimos anos mudou seu modelo de negociação e tenta contratar atletas somente em fim de contrato ou pelo modelo de empréstimo. Segundo informações do Corinthians, a contratação do zagueiro Balbuena se torna cada vez mais difícil. O Corinthians perdeu seu poder de compra e, com a volta das parcelas da Arena Corinthians, para ser pago à Caixa Econômica Federal, o Corinthians tem grandes chances de perder uma peça fundamental nos principais campeonatos. Essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje. Se você não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro de todas as notícias do Corinthians atualizadas.